vamos dar início a essa série, que já foi planejada desde nossas reuniões de planejamento em novembro do ano passado. Nós planejamos algumas séries, né, para esse ano. E mês de setembro, nós sentimos mesmo uma direção do Espírito Santo de falarmos a respeito das emoções. E não é à toa que nós escolhemos o mês de setembro. Quantos aqui sabem que o mês de setembro ele é considerado o setembro amarelo de prevenção, né? Pode levantar a mão, quem sabe? Todo mundo sabe, né, gente? Mês de prevenção ao suicídio, né? Nós não vamos nos ater durante essa série, esses 4 domingos, a falarmos sobre suicídio e depressão apenas de uma maneira específica, porque nós entendemos que nós precisamos entender a raiz do problema, a raiz dessas questões. E a raiz de todas as nossas questões, na maioria das vezes, estão nas nossas emoções. Então é por isso que nós vamos dar início a essa série, Deus e as Emoções, não apareceu lá ainda, né? Deus e as Emoções, esse é o nome da nossa série do mês de setembro. Nós teremos 4 pregações e eu incentivo você a estar presente, né, todos os domingos. Depois o vídeo da pregação ele vai sair no YouTube, só a pregação cortada, sem o louvor, sem aviso, sem dízimo e oferta, sai no YouTube e você pode enviar essa pregação para outras pessoas que também precisam ser ministradas nas suas emoções. E quando a gente fala de suicídio, às vezes parece que a igreja ela tem de uma maneira geral, é um certo tabu de falar a respeito disso, não é verdade? A igreja parece que não quer tocar em alguns assuntos que são intocáveis. Quando nós, por exemplo, começamos a fazer os projetos de prevenção contra o abuso sexual infantil, algumas igrejas tinham um certo tabu de falar a respeito disso. Algumas igrejas tinham um certo receio de tocar nesses assuntos. E a igreja, ao longo do tempo, ela foi se abrindo para assuntos que são pertinentes na vida do cristão também. Nós precisamos entender que não é porque nós somos cristãos que nós estamos numa bolha fora de todas as coisas que estão acontecendo. Pelo contrário, Jesus ele fala que nós estamos nesse mundo, mas não somos daqui. Então nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. E a gente precisa compreender o que essas questões podem afetar a nossa vida. Então é importante a igreja falar sobre isso. Teve uma matéria que eu me lembro da revista Ultimato, algum tempo atrás, alguns anos na verdade, que trouxe uma assustadora realidade. Uma onda de suicídio entre pastores e líderes, e filhos de pastores e líderes. Uma onda de suicídio acontecendo. E aí, gente, quando a gente vê algo assim, a gente precisa entender por que isso está acontecendo, quais são os sintomas que não foram observados. E essa onda de suicídio entre pastores e líderes revelou que a assustadora realidade de que as causas estavam justamente ligadas à igreja. As causas estavam ligadas à igreja. E eram questões como depressão associada ao esgotamento físico. E aí afeta o emocional automaticamente. Traições ministeriais, salários muito aquém daquilo que eles tinham necessidade para pagar suas contas. Então enfrentavam dificuldades financeiras, começavam a pegar empréstimo e acabava se enrolando na vida financeira. Entre outras situações que causavam isolamento. Então esses pastores e esses líderes iam entrando nessas questões emocionais. E aí, gente, vamos ser honestos aqui, né? Nós, por muitos anos, em muitos lugares, em muitas igrejas, a liderança, principalmente os pastores, eles não podiam demonstrar fraqueza, não podiam demonstrar que estavam em pecado. Precisavam demonstrar uma superioridade emocional para que não fosse descredibilizado. Certa época da nossa vida, antes de nós irmos para a ICT,
Nós frequentávamos uma igreja, nós estávamos numa igreja, Tainá e o César vieram de lá também com a gente. Mas nós enfrentávamos essa situação. Muitas vezes a Júlia, bebezinho, ficava doente. E eu ouvia da liderança: não fale que a sua filha está doente. Não diga que ela está com febre. Não peça oração. Vocês são líderes do louvor, vocês são líderes da galera dos jovens. Você não pode fazer isso, você não pode pedir oração. Você não pode dizer que sua filha está doente, porque quando alguém está doente é porque deu brecha, está em pecado. Você não pode abrir dessa maneira. E a gente vai introduzindo isso, a gente vai acreditando nessas coisas e a gente vai adoecendo, porque aí você começa a querer ser super crente. Pastor Paulo Romero tem um livro, que chama Super Crente. E ninguém aqui é super crente, ninguém veste uma capa aqui de super crente para viver durante a semana. Então, a gente quer conversar um pouquinho sobre isso durante esse mês. E a gente precisa, então, falar sobre as emoções. E que elas são aliadas nos nossos relacionamentos e no relacionamento com Deus. Mas para isso, gente, a gente precisa submetê-las a Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar nesse primeiro domingo do mês de setembro. Emoções submetidas a Cristo. Elas precisam estar debaixo da potente mão do Senhor, para que a gente não seja um caminhão desgovernado, saia atropelando todo mundo e a nós mesmos. Quando a gente aprende a submeter as nossas emoções a Cristo, nós vamos usá-las ao nosso favor. Até porque, gente, as emoções, elas são criação de Deus. As emoções são elas que dão colorido para a nossa vida. Nosso Deus é um Deus emocional. Ele é um Deus emocional. E mais lá na última pregação, a gente vai falar um pouquinho sobre a teologia das emoções e onde que a Bíblia se encaixa em relação a tudo isso. Nosso Deus é emocional, Ele criou as emoções e elas são importantes para nós. Você já imaginou uma vida sem nenhuma emoção? Nada, a gente ia ser uma inteligência artificial apenas. Não tem expressão, sem entonação, sem sentimentos, sem alegria, sem tristeza, sem todas as emoções que a gente conhece. A emoção, ela então traz para nós essa sensação mesmo de colorido. E nós cristãos, às vezes, gente, verdade seja dita, muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com as nossas emoções. Quantos aqui já ouviu falar que crente não vai em psicólogo nem psiquiatra? Quantas pessoas já ouviu falar sobre isso aqui? E eu tenho certeza que tem gente aqui que ainda pensa assim. Não estou falando que eu sei de alguma coisa, mas eu tenho certeza que tem pessoas que ainda pensam assim. E psicólogos, e até porque eu estou puxando sardinha para a minha futura profissão e da Magda ali, né, gente? A gente precisa de pacientes, não pode ser vocês, porque a gente se conhece. Mas a gente sabe que a psicologia, a psiquiatria, elas são profissões, assim como o pediatra, o gastro, e você procura um gastro, você procura o pediatra, você procura o ortopedista. Se você está com o osso quebrado, você não vai só orar, você vai procurar o hospital e o ortopedista. Então, quando nós estamos afetados nas nossas emoções, nós precisamos procurar aqueles que o Senhor tem dado sabedoria para estudar, para se aprofundar, para nos ajudar. Isso é amor e graça de Deus sobre as nossas vidas também. É graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, vamos falar aqui, e até uma coisa que eu queria lembrar vocês. Caso vocês precisem ouvir algo a respeito de depressão e suicídio de uma maneira específica, mês de setembro de 2020, se não me engano, nós fizemos uma palestra, era uma palestração, que era palestra com pregação, sabe? Nós fizemos essa palestra na igreja que era ICTO, e ela está no YouTube da Igreja Abrace. Você pode procurar pelo nome Tempestade Silenciosa. Essa pregação está lá, e aí a gente traz dados, traz algumas questões sobre depressão e suicídio. Se você quiser compartilhar com alguém que você conhece, essa ministração está lá. Então vamos aprender como submeter nossas emoções a Jesus, organizá-las, liderá-las e compreendê-las biblicamente. Amém? Você está aqui comigo? Então vamos juntos. Olha só, vamos ver o que são as emoções pelo dicionário. O dicionário, ele traz a seguinte definição sobre emoções. É uma reação moral, psíquica
ou física. Tem aqui no slide, hein, gente? Eu fiz esse slide. Não veio? Não veio o slide? Ah, tá. Quer que eu mande? Eu tenho aqui. Tó, manda aí. Peraí. Tem aqui no meu WhatsApp. Gente, desculpa. A gente faz ao vivo aqui, porque tem para vocês acompanharem. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui, então, sobre a questão do dicionário. Reação moral, psíquica ou física, geralmente causada por uma confusão de sentimentos, que diante de algum fato, situação, notícia, faz com que o nosso corpo se comporte, expressando alterações respiratórias, circulatórias ou comoção. Gente, então vamos lá. A emoção, ela é uma reação moral, psíquica, ela é interna, mas ela causa reações externas. Quando a gente está triste, normalmente, a maioria das pessoas faz o quê? Chora. Quando nós estamos felizes, alegres, a maioria das pessoas ri, se comporta dessa maneira. Quando a gente tem medo, quando a gente está ansioso, tem gente que tem até sintoma que parece de infarto. Não é verdade? Dói aqui o peito. A gente dá uma suadeira, um ataque cardíaco. Então, as emoções são sentimentos internos que causam em nós algumas expressões externas, que traz para nós essas expressões externas. Mas, além disso, as emoções, elas comunicam os nossos valores. Ela comunica aquilo que é importante para nós. Sabe, quando a gente, por exemplo, alguém vai na nossa casa e quebra, sei lá, um copo qualquer que você comprou ali no Armarinhos Fernando, talvez a sua reação, né, mesmo que você queira ser educado, seja de tipo, não, tá tudo bem, isso aí custa R$5. Mas se alguém quebra aquele negócio que é herança da sua família, de bisavô, de tataravô, e não tem mais como você comprar aquilo ali no centro de Osasco, não é mais algo que você consegue repor, a sua reação, por mais que você queira deixar a pessoa à vontade, provavelmente vai ser de pesar. Então, as emoções também expressam o que são importantes para nós, os nossos valores. As emoções, elas fazem uma outra coisa com a gente, elas conectam a gente com pessoas. É muito legal quando a gente está conversando com alguém e você tem aquela conexão, às vezes nem o que está sendo dito nem é tão assim surpreendente ou profundo, mas existe uma conexão, porque as emoções, elas fazem isso entre os seres humanos. Então percebam que o quanto as emoções, elas são importantes para nós, elas nos motivam a ter reações, gente. Já pensou se a gente não tivesse medo de nada? O caminhão estava vindo e a gente ia tranquilo pela rua, sem dar uma corridinha, porque eu não tenho medo de ser atropelado. Então as emoções, elas fazem com que a gente reaja. Se vir um leão na minha direção, provavelmente eu vou correr. Ou também eu posso paralisar. As emoções também fazem isso com a gente. São capazes de nos paralisar. Isso acontece muito em situações de abuso, de crianças, de adolescentes, que paralisam diante de uma situação de abuso. Porque o normal para nós seria, vai gritar, vai correr, não é verdade? Mas algumas crianças, alguns adolescentes paralisam diante de uma situação de abuso. E isso também é uma reação nossa, do nosso cérebro, que acaba fazendo com que a gente tenha esse tipo de reação. Tudo isso é sobre as nossas emoções. Olha quanta coisa as emoções são capazes de fazer. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem 4 emoções, se você for procurar, quantas emoções existem? Tem 4 emoções que são mais conhecidas, né? Alegria, tristeza, medo, nojo. Mas existe aí um estudo que diz que existem umas 40 emoções. E tem estudos que chegam a citar até 60 emoções. Gente, é muita coisa, não é não? É muita coisa. Você sabe o que é mais interessante? É que num único dia, nós somos capazes de ter várias emoções. Você pode levantar bem, feliz, alegre, disposto. Você pega o seu WhatsApp, lê alguma coisa, você já fica irritado. Ou então, aí você vai e desce, a cozinha está cheia de louça, aí você já fica irado. E aí você vai tendo reações. Você vai tendo reações durante o dia. E aí, para quem não acredita que a gente pode chegar a ter umas 60 emoções,
é que não convive com uma mulher com TPM, gente. Porque, olha, quem convive com uma mulher com TPM sabe que é possível ter 60 emoções num único dia. E o chocolate é a solução para todas elas. Então, já chega, já prepara o estoque. Né? Então, as emoções, elas dão cor para a nossa vida. Agora, você precisa permitir que Jesus seja o Senhor das suas emoções. E não você. Sai do trono das suas emoções e deixa Jesus sentar. Se Jesus sentar no trono das suas emoções, você vai ver o quão é importante que elas venham, até as que a gente considera negativas. A gente considera a tristeza negativa, não considera? Mas até essas são importantes. Então vamos falar primeiro que está tudo bem não se sentir bem às vezes. Aliás, está tudo bem a gente se sentir mal às vezes. Está tudo certo. A gente percebe que os cristãos, eles ficam meio perturbados com emoções ruins, mais do que os não cristãos. Porque há muitos versículos, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Alegrei-me, como a André pregou sobre isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há muitos versículos que vão nos dizendo que a gente precisa manter sempre a alegria, né? E sim, a alegria, ela é um estado que Jesus nos oferece de constância. Mas a alegria, ela é algo que não significa que as circunstâncias não vão vir de vez em quando nos espetar e nos abater. Então a gente como cristãos precisa saber lidar com as emoções negativas. Nós não podemos ficar desesperados. Gente, eu acho que seria até esquisito se a gente ficasse o tempo inteiro. Um momento certo de aplicar cada uma das emoções, ele chega. Quando há o luto, não cabe euforia, não cabe festa. Quando existe um casamento ou um nascimento, não cabe tristeza, choro, a menos que a pessoa que casou era a pessoa que você amava e está casando com outra pessoa, né? Mas aí já é outra situação. Mas não cabe, a gente está falando de festa, de alegria. Então, para cada situação, as emoções têm o seu lugar certo e elas devem ser aplicadas. E aí, gente, Jesus fez isso de uma maneira linda. Jesus chorou. E quando foi que Jesus chorou? Quando o amigo Lázaro morreu. Gente, sabe uma coisa que eu acho interessante? Que Jesus, quando Lázaro morre, Jesus sabia que ia ressuscitá-lo, não sabia? Jesus é Deus. E ele sabia que ia ressuscitá-lo. Mas eu acho que se fôssemos nós, chegássemos lá na cena, sabendo que a gente ia ressuscitar, a gente já ia chegar, né? A gente nem se preocupa. Peraí, vocês vão ver só o que eu vou fazer. Para de chorar, seus fracos. Vocês não confiam? Quem está aqui? Bate a mão no peito e fala, quem está aqui? Como é que vocês não sabem que eu vou fazer alguma coisa? Jesus não chega se achando. Jesus não chega batendo no peito e falando, eu vou. Para de chorar, gente. Nem é motivo para tanto. Jesus chora com a família de Lázaro. Ele se entristece com a família de Lázaro. E com isso ele está nos ensinando que está tudo bem a gente se sentir mal às vezes. E no lugar certo, na coisa certa. Não é para que a gente se desespere. A gente não pode ficar numa constância de tristeza, numa constância de murmuração, de reclamação e de choro. Isso aí já passa a ser patológico, e aí a gente precisa de ajuda psicológica, psiquiátrica. É aí que entra então a medicina para nos ajudar também. Então, tá tudo bem. Jesus, ele vem com essa humildade, sabe? Ele vem com essa humildade. O Criador chorou diante da morte humana. E é lindo a gente perceber que a misericórdia de Jesus, a graça dele, era tão grande quanto o poder para ressuscitar Lázaro. A graça dele, a misericórdia, a compaixão, era tão grande quanto o poder. Ele não chegou só demonstrando poder. Ele também derramou sobre aquela família graça e misericórdia. Então, Jesus estava nos ensinando que nós somos humanos, que nós somos carne, e que a gente pode chorar quando precisar. E que a gente pode se sentir mal quando precisar, quando a situação couber, né? Os seres humanos,
devem ficar angustiados com o que é angustiante, gente. É preciso que a gente fique angustiado com o que é angustiante. É preciso que a gente tenha medo daquilo que nos amedronta. É necessário. A gente precisa também se alegrar com aquilo que é alegria na vida dos outros, na nossa vida, na igreja. A gente precisa se alegrar. A gente precisa se horrorizar com aquilo que é horrível. A gente precisa se indignar com a violência, sim. Com a roubalheira, a gente precisa se indignar. A gente precisa se indignar com os abusos. Então, é necessário que a gente sinta também as emoções que, entre aspas aqui, não são tão positivas assim, não são tão boas assim. Elas são necessárias porque elas nos tornam humanos. Elas nos tornam dependentes do Senhor. Elas nos colocam no nosso lugar e lembra quem nós somos. Então, elas são necessárias. A gente foi criado, gente, à imagem e semelhança do próprio Deus. Não fomos criados à imagem e semelhança dele? Então, a gente está projetado para ver o mundo da forma que Deus vê. Entendem isso? Deus nos projetou para ver o mundo da forma que Ele vê. E quando a gente se indigna com a violência, com os abusos, quando a gente sente ira com as coisas ruins, nós estamos sim projetando esse Deus emocional que nos criou, porque Ele nos criou para ver o mundo da forma como Ele vê. Então, as emoções negativas, elas são necessárias também. Então, temos que odiar o que Deus odeia. Nós temos que nos desagradar com o que Ele se desagrada e amar o que Ele ama. Nós temos que seguir o modelo dele para que nós possamos estar submetidos a Cristo. E com isso, nós vamos ver aqui um segundo ponto, que as emoções, elas não podem ser desculpas para que a gente peque. Ah, gente, olha, eu vou te dizer uma coisa. Tem aí agora está mais em alta, né? Não é algo recente, enfim, mas está mais em alta por causa do acesso à internet, enfim. Os 4 temperamentos, quem já viu sobre isso? Os 4 temperamentos, que é o melancólico, não sei se está na ordem, se tem ordem, melancólico, fleumático, sanguíneo, tem mais um que eu esqueci, colérico, esse aí, ó, o povo colérico levantou, brincadeira, gente, brincadeira. Então, a gente tem esses 4 temperamentos, né, que está aí no Google, todo mundo pode fazer o teste e saber, né, se você é, de qual temperamento você é, se você tem algum transtorno, se você tem alguma... Tem aí o teste do ursinho Pooh também, né? Que você vê se você tem algum transtorno de personalidade. Aí todo mundo tem um pouquinho de TDAH, um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de depressão. Não procurem, gente, não façam isso. Eu já fiz, brincadeira. Eu já fiz mesmo. Mas a gente tem essa facilidade na internet de fazer testes. E esses testes dos 4 temperamentos, eles são até, quando você faz ele dentro do setting psicológico, ele tem sim uma validade, né? Para que a gente, não estou descartando a questão dos temperamentos, eles existem, são reais. Agora, o que a gente está vendo é muita gente usando isso para pecar. É usando esses temperamentos como muleta para pecar, né? E aí se comportando, né? Porque de acordo com aquilo que me deram de rótulo. Me deram um rótulo de que eu sou colérico, de que eu sou fleumático, aí eu começo a me comportar dessa maneira. E começo a usar isso para pecar. E aí, gente, as pessoas assumem uma síndrome de Gabriela. Vocês lembram da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Então, a gente assume uma síndrome de que eu sou assim mesmo, eu vou continuar assim. E a gente não busca se parecer com Jesus. A gente precisa submeter os nossos temperamentos a Jesus. E Ele pode vir e ser o Senhor das nossas emoções, do nosso temperamento e controlar todas essas coisas. E as pessoas começam a usar desculpas e falar, eu só reajo desse jeito, estou sempre reclamando, com raiva, explodo com facilidade quando eu sou contrariado, porque eu sou sanguíneo. Não é porque eu estou pecando, não. É porque eu sou sanguíneo. E aí começa, então, a usar
todos os temperamentos. Eu me isolo, sou desconfiado porque eu sou melancólico, ou então eu sou acomodado, alienado porque eu sou fleumático. O fleumático é a good vibes dos temperamentos, né? É o cara assim tranquilo, enfim. E aí a gente vai colocando essa coisa de, poxa, eu sou assim, eu sou assado por causa disso. Não, queridos, você é assim, você é assado porque você é fruto da queda. Nós somos frutos da queda de Adão no Éden, e o pecado entrou, e o pecado quer nos dominar, o pecado quer dominar as nossas emoções, mas Cristo morreu naquela cruz, Cristo ressuscitou para ser o Senhor também das nossas emoções. Ele também quer dominar as nossas emoções. Então vamos parar de usar os nossos temperamentos para dar desculpa de ser mal educado às vezes. Porque às vezes a gente é mal educado. Mas que eu sou tão sanguíneo. É nada, você é pecador. É pecador, e é esse o nome que a gente precisa dar. E eu vou dizer uma coisa para você, sabe? Se você e eu estamos sempre sendo tentados na mesma coisa, se nós estamos sempre sendo tentados na mesma área, nas mesmas emoções, ou o diabo encontrou seu ponto fraco, ou Deus encontrou sua área de dureza, de coração. E a gente precisa entregar essa área para o Senhor. Porque às vezes a gente está sendo tentado sempre, caindo, escorregando sempre na mesma coisa, sempre no mesmo temperamento, sempre nas mesmas emoções, sempre no mesmo comportamento. Seu ponto fraco está ali, gente, o diabo já achou. E Deus também sabe que ali é uma área que você não está entregando para Ele. Você não está deixando Ele cuidar, você não está deixando Ele reinar nessa área da sua vida. E Ele precisa sentar no trono. Porque se Ele não sentar no trono, você não sabe como fazer isso. Nós não sabemos, a gente precisa deixar Jesus sentar no trono, para que a gente possa então ser, sim, controlável. Quando Jesus senta, nós somos controláveis, porque as emoções, gente, elas são impulsivas. É difícil a gente controlar emoções, é algo que não dá para você programar, difícil. Se um filho nosso cai, se esborracha, a gente já se desespera, sai correndo. A Michelle, então, nem se fale. Brincadeira minha. Um dia eu fui no barco Viking com o Enzo, né, gente? Só um adendo aqui. Fui no barco Viking com o Enzo. E aí a gente sentou lá na ponta e ainda eu falava para o Enzo levantar assim da cadeira para descer. A Michelle quase infartou lá de baixo. Quase que ela não é mais minha amiga. Mas aí depois a gente se resolveu. Mas então as emoções, elas são completamente impulsivas. A gente sente. Só que quando Jesus senta no trono, elas são controláveis. Elas são controláveis. Se você deixar a coisa acontecer, você e eu seremos caminhões desgovernados, atropelando quem passar na frente. E atropelando a nós mesmos também, né? Então é por isso que não dá para a gente colocar a responsabilidade no nosso temperamento ou nas situações. A gente precisa compreender que a gente tem que buscar a fonte das emoções no Deus emocional que nos criou. O Deus emocional que nos criou, Ele é fonte de toda emoção saudável, até aquelas que a gente considera ruim. Ele vai colocar elas no lugar certo, na medida certa, com o temperinho certo, sem se estender tanto. Uma pessoa que vive só eufórica, alegre, também está com o fio desencapado. Tem alguma coisa errada. Mas se eu viver só triste, alguma coisa também está errada. Então busque fonte das suas emoções saudáveis no Deus emocional que te criou. Ele está disponível para isso. Ele deseja nos trazer essa paz interior. A situação ruim, gente, se a gente ficar guiado pelas situações, poxa, eu estou assim hoje por causa disso que está acontecendo. Mas uma situação ruim, ela pode durar por muito tempo. Uma situação ruim pode permanecer, porque você não tem controle sobre elas. Eu me lembro que quando eu mudei para Osasco, que a gente mudou aqui para Osasco, e a gente comprou a casa que a gente mora, a gente começou a fazer a reforma, e eu estava grávida. Eu vi a Pitu já fazendo, meu Deus, né? Porque foi punk. E a gente começou a fazer a reforma, e a Gabi estava com 1 mês e meio aqui na barriga. 1 mês e meio dentro da barriga. Então eu tinha um tempo aí, né, para as coisas acontecerem. E aí os pedreiros, né,
Essa semana eu mandei um meme aí pro pessoal que eu me identifiquei. Mas os pedreiros colocaram assim, olha, são 4 meses, a gente resolve isso aqui. Isso aqui a gente resolve em 4 meses. Eu vou dizer para você que o pedreiro quase comeu o bolo de aniversário de 1 ano da Gabi, lá em casa. Com a gente cantando parabéns. Porque foram quase 2 anos de reforma, das coisas caindo na nossa cabeça, da casa enchendo de água. Era água, tinha que andar de guarda-chuva dentro de casa, de tanta água que caía. Era muito barro, era muita sujeira, era muita coisa para quebrar. E eu grávida, querendo paz, querendo descansar às vezes. Mas aquilo não terminava, era muito tempo. E eu podia até colocar a culpa no pedreiro, na obra, no André, coitado, não tinha culpa, mas eu podia, gente. Eu estava grávida, eu tinha esse direito, não tinha? Grávida, gente, os hormônios à flor da pele. Eu podia usar todas essas desculpas para ser extremamente murmuradora, reclamando, não sei o quê, para papai ficar. Mas eu precisava tomar uma decisão, eu tinha outros 2 filhos. E aquele tempo que nós íamos viver em reforma, eles também iam registrar memórias na nossa família. E eu precisava decidir como que eu ia encarar isso. E aí eu encarava numa boa, engordei pra caramba, porque eu não parava de comer, gente. Só ficava fazendo brigadeiro, ia buscar, com meu irmão, a gente foi buscar um fio, puxando não sei de onde, para assistir Fuga das Galinhas, na sessão da tarde. E assim a gente ia levando com uma certa leveza o que estava acontecendo, porque não tinha muito o que se fazer. A situação ruim, ela pode permanecer por muito tempo. E você precisa escolher como é que você vai passar por ela. Você precisa escolher encontrar o contentamento em Deus, encontrar o contentamento em Jesus, porque elas podem permanecer. Então, o temperamento difícil, as dores, as frustrações, as traições, abusos, abandono, podem gerar em nós traumas. Eu estou dizendo porque eu também vivenciei esses traumas. Podem gerar em nós traumas, mas, gente, submeter as nossas emoções a Cristo cura todos eles. E isso não é passe livre para a gente pecar. Então, no terceiro e último ponto, a gente vai falar sobre sermos humanos como Jesus. Tem algumas seitas que, ao longo da história, elas quiseram trazer uma divisão da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus. O apolinarismo, por exemplo, é uma seita que surgiu aí uns 300 anos depois de Cristo. E ele dizia que Jesus tinha um corpo humano, mas a mente e a alma dele eram divinas. E por que é tão importante a gente entender que Jesus era humano? Olha o que fala lá em 1 João 4. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, ele não procede de Deus. É tão importante nós entendermos que Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. É difícil para você entender? É difícil? Para nós é, sabe porque a gente é só 100% homem. Então a nossa mente também ela é limitada. Mas Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. E como homem ele veio, ele passou por toda a tentação. E o que a palavra fala? Que ele não pecou. Jesus não pecou. Então, é muito perceptível que o inferno, ele sempre quis que a gente acreditasse nessa mentira. O inferno sempre quis que a gente acreditasse que é impossível Deus se fazer homem. Que é impossível um homem ser Deus. É impossível, porque o diabo, ele não está preocupado, gente, se a gente está se relacionando com por que a gente não percebe esses ataques do diabo com pessoas que não professam Jesus? Porque o diabo não está preocupado se você está ali acreditando que Deus é uma energia, uma força, né? A natureza, os passarinhos. O diabo não está preocupado com isso, ele está assim falando, continua, se relaciona com Deus assim. Jesus é força, é energia, é luz. Sabe por que o diabo não está preocupado com isso? Porque luz, energia, força,
você não copia, mas Jesus, homem, você pode copiar e a sua vida ser transformada. Sua vida pode ser transformada através de você copiar o temperamento, o comportamento e a forma de Jesus sentir. Isso que o inferno está preocupado. Se você vai ser como Jesus, então, ele é 100% Deus, 100% homem. E é interessante a gente pensar, gente, tem carne e osso na Trindade. Tem carne, corpo humano na Trindade. Deus permitiu que houvesse carne humana na Trindade. Nós estamos representados por Jesus na Trindade. Ele nos representa. Então nós podemos confiar nele. Ele está em corpo glorificado, nós sabemos disso depois da ressurreição. Mas ele está assentado no trono e governando. Há um homem na Trindade, vocês entendem isso? Há um homem de carne e osso que não pecou, de corpo glorificado, porque Jesus não foi para o céu transparente, gente, parecendo um Gasparzinho. Ele ainda comeu com os discípulos. Espírito não tem fome. Ele comeu, ele passou ainda 40 dias aqui e ele se relacionou, ele comeu, provavelmente dormiu. Há carne humana na Trindade. E esse homem que está na Trindade é o homem que a Bíblia fala que o nome dele está acima de todo nome. Que todo joelho se dobrará diante dele, que toda língua confessará que ele é o Senhor. Carne humana. Deus é surpreendente. Deus é surpreendente. A humildade também do Senhor é surpreendente, porque ele permitiu que a humanidade entrasse para a Trindade. Que coisa linda. E é com isso que o inferno está preocupado, gente. O inferno está preocupado de você copiar Jesus. E é por isso que Jesus ele é tão humano quanto nós, para que a gente pudesse ter essa referência de homem. Jesus ele vem e ele mostra para nós como Deus, ele deseja que nós sejamos. E imitar Jesus como ele é, gera transformação. Gera transformação. Os nossos pensamentos são transformados. Se nós submetermos os nossos pensamentos a Jesus, eles são transformados. Automaticamente a forma como a gente sente, se emociona, é transformado. E inevitavelmente o seu comportamento também é transformado. Inevitavelmente. É uma tríade e não há como escapar dela. Se você submete os seus pensamentos a ele, se você permite que a sua mente seja renovada, como Paulo fala, você terá os seus comportamentos transformados também por ele. Então é algo que vai acontecendo como se fosse uma cascata mesmo. Energia, força, gente, não é modelo para nós. Então o diabo vai querer mesmo que as pessoas continuem acreditando nisso, né? Nessa coisa meio mística, meio tântrica, meio tudo isso aí, para que você não tenha modelo para copiar. Você não tem modelo para copiar. A maioria das pessoas, elas vão dizer que elas têm Jesus no coração. Vocês já viram as pessoas falando isso? Eu gosto de Jesus, eu tenho Jesus no meu coração. Tem gente que é como se fosse simpatizante de Jesus, sabe? Acha Jesus um cara legal. As outras religiões, a gente estava falando isso no GC, né? Outras religiões também trazem Jesus, né? O islamismo traz Jesus como um profeta. Que mais que a gente falou? No hinduísmo, ele é mais um dos deuses. Então, outras religiões também vão trazer Jesus, de alguma forma. E tem gente que é simpatizante, acha Jesus legal, acha Jesus interessante, né? Acha que Jesus ele foi, né, uma referência, enfim. Mas a questão é que achar Jesus legal, achar Jesus interessante, não gera transformação. Somente o novo nascimento em Jesus é capaz de fazer com que a gente se submeta a Ele, que a gente seja transformado, né? Então, o que eu percebo é que tem gente que ela até entra para a igreja, vem, né? Acha Jesus legal, vem para a igreja, começa a se relacionar, gosta disso aqui, gosta desse tempo aqui no domingo, gosta das pessoas, gosta do cafezinho. E aí ela até muda a forma de se vestir,
né, começa a se vestir de outra maneira. Tem igrejas que isso é forte, né? Então fica mais evidente ainda a forma de se vestir. Aqui não dá muito para a gente perceber, mas enfim. Mas as pessoas às vezes mudam essa forma de se vestir, começam a usar o crentez fluente, né? Tá amarrado em nome de Jesus. Ou o sangue de Jesus tem poder. E aí uns outros crentez que a gente chama o homem de varão, né? Enfim, e assim vai. Começa a usar um crentez fluente, e aí você parece que faz parte daquele grupo. Sabe uma habilidade que o ser humano tem? Incrível. O ser humano ele tem uma habilidade incrível de se adaptar aos ambientes. Ele chega, ele observa o código de ética do grupo, ele percebe como esse grupo se comporta. Por quê? Porque o ser humano tem necessidade de pertencimento. Então ele se comporta ali mais ou menos parecido para pertencer. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Achar Jesus legal, fazer parte de uma igreja, se vestir igual crente, falar igual crente, não vai te sustentar no dia mal. Não vai te sustentar no dia mal. Somente o novo nascimento em Cristo Jesus te sustenta nas suas emoções. Te sustenta quando você precisa enfrentar o luto. Te sustenta quando você precisa enfrentar as traições. Te sustentam quando você precisa enfrentar a violência, o abuso. Somente o novo nascimento em Cristo Jesus pode nos sustentar no dia mal. No dia mal. Às vezes a conversão foi só uma reforma externa que a gente faz, sabe? Só uma reforma externa para que as pessoas vejam, mas não muda aqui dentro. Mas quando a gente pertence a Cristo, quando a gente se submete a Ele, muda todo o cenário. Todo o cenário ele é modificado. E o entendimento de quem Ele é, de que Ele foi tentado em tudo e não pecou, isso faz com que a gente olhe para Jesus com confiança. Se eu sei que alguém fez algo e sabe fazer bem, é essa pessoa que eu vou procurar na hora que eu preciso de determinada coisa. Não é por isso que a gente faz indicação? Não é? A gente faz indicação, olha, procura o pessoal ali da Pontual para colocar o piso, porque olha que lindo que ficou. É uma indicação. A gente faz isso por quê? Porque a gente viu que essa pessoa é de confiança. E Jesus ele veio e ele não pecou. Então ele é totalmente confiável. Olha o que diz lá em Hebreus 4, 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Está dizendo, aproxime-se com confiança, porque aqui existe um sumo sacerdote que passou por toda a tentação e ele não pecou. E você pode vir porque ele se compadece de você. Jesus é aquela pessoa que bate assim nas nossas costas e fala, eu sei pelo que você está passando. Mas Jesus, eu perdi alguém que eu amo. Eu sei pelo que você está passando. Eu já perdi pessoas que eu amava. Mas Jesus, eu fui violentado. Eu sei pelo que você está passando. Eu também fui violentado. Jesus é essa pessoa. Jesus é essa pessoa que nos traz a sensação de sermos compreendidos. Ele faz com que a gente se sinta compreendido, acolhido. Ele faz isso com a gente. Você e eu nunca, jamais experimentamos tentação perto da que Jesus experimentou. Você já foi tentado em tudo? Tudo. Tudo. Ele foi tentado em tudo. Não há, para nós aqui, nós não chegamos perto da tentação que ele enfrentou. Nós não chegamos perto da dor que ele sentiu. Ele se sentiu abandonado pelos seus discípulos. Na cruz ele ainda diz, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Porque sobre ele estava todo o pecado da humanidade. E Deus não coabita com o pecado e não podia, naquele momento, estar ali com Jesus. Porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Jesus enfrentou os maiores níveis de tentação e de emoções que alguém possa ter sentido. E ele venceu. E é por isso que a gente pode se submeter a ele. A gente pode se submeter porque ele venceu. Ele venceu. E lá em Filipenses fala que ele não usurpou de ser como Deus. O que é usurpar? A usurpadora, né? Tem a novela.
é que se aproveita das questões. E Jesus, ele não usurpou, não se aproveitou. É como se fosse assim, Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem. Lá na cruz, ele podia ter usado a divindade dele. Falado, agora eu vou usar minha divindade, meus poderes, e vou fazer com que eu não sinta dor, e vou aqui fazer que estou morrendo de dor. Ele poderia ter roubado no jogo, gente, né? Colocado aquela carta que a gente põe no bolso assim. Ele não roubou no jogo, ele não usurpou de ser como Deus, mas ele se esvaziou, ele assumiu forma de servo, forma humana, forma de carne, ele sentiu toda a dor, toda a dor. Ele não passou a mão ali no jogo, porque ele era Deus também, para não sentir as dores e as emoções humanas. E a gente vê um Jesus com medo também, angustiado. Jesus ali antes de ir para a cruz, ele fala para Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele fala isso para Deus. Se for possível, Pai, afasta de mim, eu estou angustiado, eu estou com medo, eu sei que a coisa vai ser feia. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas tem um mas depois. Mas, sobretudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, ele se submeteu, ele submeteu as emoções dele ao Pai, porque ele confiava no Pai. E ele submete. Jesus, ele é completamente homem, para nos mostrar como é ser humano. E é por isso que ele é totalmente confiável, para nós submetermos nossas emoções a ele, porque ele sabe como cuidar delas. Jesus sabe como cuidar das nossas emoções. Olha o que Pedro fala no capítulo 5, no versículo 7 de 1 Pedro. Ele fala assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Tudo que está te trazendo angústia, lança sobre ele, porque ele tem cuidado de vocês. Lance sobre ele. Eu lembro que, num tempo atrás, eu estava pregando a respeito eu acho que era sobre que tem roubado a nossa alegria. E eu usei um exemplo, quem estava aqui vai ouvir de novo. Duvido que vocês lembram, mas quem estava aqui vai ouvir de novo, quem não estava vai ouvir agora então. Um exemplo sobre essa questão de lançar a ansiedade em Jesus. Quando Pedro está falando para lançar é arremessar. Quando você arremessa algo, você joga assim? Ninguém arremessa assim, com cuidadinho. Você joga, você usa força, você vai com vontade, você faz com garra. Para arremessar, a gente faz isso com vontade. E tem uma curiosidade que eu fui procurar sobre a modalidade de arremesso nas Olimpíadas. Sabe aquela modalidade de arremesso de peso, né, que as pessoas fazem nas Olimpíadas? E tem uma curiosidade sobre isso que nos ensina sobre lançar sobre Jesus a nossa ansiedade. E a primeira coisa é que tem algumas fases nesse lançamento de peso. A primeira delas é a preparação, que é quando o atleta ele se posiciona o peso que ele vai lançar. Então essa é a primeira fase, é a preparação. Ele se posiciona com vontade para lançar o peso. É como se fosse uma decisão, sabe? Para nós aqui, então, eu vou lançar a minha ansiedade. Eu vou lançar, então eu me posiciono para fazer isso. Na sequência vem o deslocamento, que é quando o atleta sai do lugar, sai da posição inicial para se dirigir ali à linha aonde ele vai lançar o peso. Então, para que eu lance a minha ansiedade, eu preciso decidir. E eu preciso me deslocar, eu preciso sair do lugar. Não dá para só falar, não, vou lançar, mas eu não dou um passo na direção dessa decisão. Eu não dou um passo nessa direção. É preciso esse deslocamento. E aí então vem o grande momento, que é o arremesso. E aí nessa hora ele precisa abrir mão, ele não pode, todos os dedos da mão dele precisam se abrir ao mesmo tempo, para que ele lance esse peso. Ele precisa fazer isso com vontade, ele precisa jogar na direção do alvo. E é isso que está faltando a gente fazer às vezes. Ter essa decisão, esse deslocamento e arremessar com vontade, de verdade, sem querer segurar nada para a gente. E no final de tudo, vem a recuperação, que é a hora que o atleta, depois que ele jogou o peso,
Porque dá um balanço, né? Se você está com um peso na mão e você joga, dá um balanço na gente. E aí nessa hora ele precisa se reorganizar, se equilibrar de novo. E para que o arremesso dele não seja invalidado, ele não pode arredar o pé da área de lançamento. Se ele por acaso se desequilibrar e colocar o pé ali dentro da área onde ele lançou, foi invalidado o peso. E a gente está fazendo isso. A gente lança a ansiedade sobre o Senhor, mas a gente vai de novo lá na área de arremesso buscar a ansiedade que a gente já tinha lançado. A gente pega de volta porque a gente é teimoso. Porque a gente não confia de verdade que Jesus é o nosso sumo sacerdote, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos submeter toda a nossa ansiedade, todas as nossas emoções. A gente vai voltando e vai pegando de novo, a gente vai retomando esses pesos. Ou seja, gente, é preciso submeter as emoções a Cristo. E para isso, é necessário lançar de verdade, arremessar, abrir mão de verdade. E depois que a gente lançar, não podemos tirar os pés da posição onde nós lançamos. É preciso ficar firme e não invadir a área de arremesso. Deixa Jesus cuidar. Deixa Ele tomar conta disso. É uma mania mesmo que a gente tem de retomar esses pesos. E isso tem adoecido a gente, emocionalmente e espiritualmente. É isso que tem nos adoecido. Querer pegar os pesos de volta. Para a gente então encerrar, quero dizer algo para você. Sinta suas emoções. Dê nome para elas. A gente ensina as crianças no Reaja a dar nome para as emoções. É preciso dar nome. Tristeza é tristeza. Raiva é raiva. Angústia é angústia. Porque às vezes a gente está com raiva e a gente chama de tristeza. A gente precisa dar nome para as emoções, porque nós não fomos ensinados. Vocês foram ensinados? Porque eu não fui. Quando criança, adolescente, eu não fui ensinada sobre que as minhas emoções elas eram importantes e que eu tinha que dar nome para elas. E aí a gente vai crescendo, engolindo as emoções, e isso vai virando um bolo no estômago e no coração, e aqui dentro. Então dê nome para suas emoções, deixa Jesus te ensinar como lidar com elas, porque Ele sabe lidar com todas elas, Ele venceu todas elas. E abra mão das suas melhores desculpas para pecar. Para de botar a culpa no seu temperamento fleumático, sanguíneo, colérico. Deixa de colocar as desculpas no seu temperamento, usar eles como muleta. E por último, confie de verdade que Jesus, Ele é totalmente confiável para cuidar das nossas emoções, para ser nosso referencial. Ele é o Deus homem. O Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. Quando Deus envia Jesus, Ele está dizendo assim: eu mandei Adão, não funcionou. Mandei Adão e ele errou, pecou. Só que Jesus, Ele é o segundo Adão. Quando esse segundo Adão vem, Deus está dizendo: esse aqui é um modelo de homem que eu projetei desde o começo de todas as coisas. Esse aqui é um modelo de homem que vocês devem seguir. Vocês devem segui-lo em tudo, nos seus comportamentos, nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas emoções. Jesus é totalmente copiável. É copia e cola, gente. Dá para fazer copia e cola com Jesus. É um pouco difícil, eu sei, mas a gente precisa continuar fazendo e buscando toda a cura das nossas emoções no Deus emocional que nos criou. É possível a gente viver em paz com as nossas emoções se a gente permitir que o Deus que criou elas as dirija. E se você deseja fazer isso, fique de pé para nós orarmos.